uma sombra. Venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva do caos telúrico, procedo da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. A simbiose das coisas me equilibra, em minha ignota mônada ampla vibra a alma dos movimentos rotatórios, e é de mim que decorrem simultâneas a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Com um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques e o animal inferior que urra nos bosques é com certeza meu irmão mais velho. Tal qual quem para o próprio túmulo olha, amarguradamente se me antolha a luz do americano plenilúnio na alma crepuscular de minha raça, como uma vocação para a desgraça e um tropismo ancestral para o infortúnio. Morri. A terra, mãe comum, o brilho destes meus olhos apagou. Assim, Tântalo, aos reais convivas, num festim, serviu as carnes do seu próprio filho. Por que para este cemitério vim? Por quê? Antes da vida, o augusto trilho palmilhasse do que este que palmilho, que me assombra, porque não tem fim. No ardor do sonho que o fonema exalta, construí de orgulho ênia pirâmide alta. Hoje, porém, que se desmoronou a pirâmide real do meu orgulho, hoje que apenas sou matéria e entulho, tenho consciência de que nada sou. Estranhamente, o Augusto dos Anjos foi preservado na poesia brasileira não pela crítica literária, mas pelo povo. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos, um dia eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, mas o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava, assim como em carniçaria, o aço das facas incisivas corta. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí como quem tudo repele,
velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumbal carcaça o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Até 1929, 30, por aí, quer dizer, a crítica não tomou conhecimento da existência de Augusto dos Anjos. E é curioso que depois de 29, o ano do crack da Bolsa de Nova York e da crise econômica do Brasil, né, que a popularidade de Augusto dos Anjos aumenta porque os poemas dele são reeditados e aí começa uma sucessão de edições, não é? Uma sucessão de edições deste livro, que é o único livro dele. Tudo bem. Então, eu acho, por exemplo, eu que ouvi Augusto dos Anjos pela primeira vez num boteco lá em São Luís, no Maranhão, um bêbado lá, meio romântico e tal, declamando aquele soneto, vê, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável, e que termina com aqueles versos que diz: acostuma-te à lama que te espera, o homem nesta terra miserável, vivente fera, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo. Acende o seu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Porque o Augusto, né, ele mistura essa quantidade de coisas, por isso que ele é um poeta realmente muito original e muito brasileiro, porque você sabe que uma das coisas que constitui a poesia do Augusto dos Anjos é a identificação do Augusto dos Anjos com o teatro. Ele era leitor de Shakespeare e essa coisa de monólogo de uma sombra e uma série de interseções que existem nos poemas dele, de repente uma voz começa a falar. É uma poesia cheia de monólogos, cheia de vozes que são teatrais. E também tem esse aspecto da poesia do Augusto dos Anjos, que é essa identificação dele com o teatro. Asa de corvos carniceiros, asa de mau agouro que nos 12 meses cobre às vezes o espaço e cobre às vezes o telhado de nossa própria casa. É com essa asa que eu faço este soneto, e a indústria humana faz o pano preto que as famílias de luto martiriza. É ainda com essa asa extraordinária que a morte, a costureira funerária, cose para o homem a última camisa. Numerar sepulturas e carneiros, reduzir carnes podres a algarismos, tal é, sem complicados silogismos, a aritmética hedionda dos coveiros. Nós vivemos uma época de isolação, de desamparo e até de putrefação, de modo que isto enquadra Augusto dos Anjos na nossa contemporaneidade. Ele foi um poeta, vamos dizer, não da celebração da vida, mas até da anticelebração da vida, né? De modo que toda a poesia dele se cerca de elementos de natureza negativa, de natureza pessimista, de modo que a reflexão que ele tem da vida humana e do mundo é uma reflexão muito amargurada, muito ressentida, né? De muita hostilidade, de ironia a si mesmo, né? E de, vamos dizer, sarcasmo diante do mundo, de modo que talvez, quer dizer, no fato de nós vivemos numa sociedade de desolação, esteja a resposta para esta pergunta. Homem, carne sem luz, criatura cega, realidade geográfica infeliz, o universo calado te renega,
e a tua própria boca te maldiz. Disse isso a sombra, e ouvindo esses vocábulos, da luz da lua aos pálidos venábulos, na ânsia de um nervosismo e entusiasmo, julgava ouvir monótonas corujas, executando entre caveiras sujas a orquestra arrepiadora do sarcasmo. Raio horrendo! Haverá que rasgue apenas, não porque na abismal substância informe, para convulsionar a alma que dorme, todas as tempestades são pequenas. Ria num sardonismo doloroso de ingênita amargura, da qual, bruta, provinha como a de um negro cáspio de água impura, a multissecular desesperança de sua espécie abjeta, condenada a uma estática mesquinha. Você se lembra da adolescência e, é claro, Augusto dos Anjos viveu num engenho, quer dizer, então aquelas árvores, aquelas jaqueiras, aqueles oitizeiros, toda aquela flora do Nordeste transparece nos poemas dele. Mas eu acho que ele é um homem basicamente preocupado com o sofrimento do homem enquanto entidade dentro de um cosmo universal. As preocupações de Augusto dos Anjos são universais. O regionalismo não passa muito perto desse poeta. Então, quer dizer, esse sofrimento ao que o Goulart se refere e que volta de uma maneira exemplar, no caso do Nordeste, com o João Cabral, já está um pouco embutido na poesia do Augusto dos Anjos. Mas não é uma coisa a qual ele se refira ostensiva e diretamente. Em João Cabral há quase que um programa de preocupação com o sofrimento nordestino, enquanto que em Augusto dos Anjos eu vejo uma preocupação com a dor do homem universal. Quem foi que viu a minha dor chorando? Saio, minha alma sai agoniada. Andam monstros sombrios pela estrada, e pela estrada entre estes monstros ando. Não trago sobre a túnica fingida as insígnias medonhas do infeliz, como os falsos mendigos de Paris, na atra rua de Santa Margarida. O quadro de aflições que me consomem, o próprio Pedro Américo não pinta. Para pintá-lo era preciso a tinta, feita de todos os tormentos do homem. Como um ladrão sentado numa ponte, espera alguém armado de arcabuz, na ânsia incoercível de roubar a luz. Estou à espera de que o sol desponte. Yeah, yeah, Isabella, I said it's so hard out here in this world, child. O Augusto, sendo um homem que nasceu no século XIX, com todo aquele peso da vitória da ciência, ele é sobretudo o homem da derrota da ciência. Eu sempre falei isso, é o homem da impossibilidade da cognição. Ele vê que por mais que a ciência descubra tudo, na verdade não descobriu nada. Nós continuamos absolutamente trancados dentro do mistério,
Então, mesmo o homem que fala, quer dizer, aqueles poemas extremamente cientificistas, escreve esse início do Último Aviso, que é um negócio digno de William Blake. Quando o homem resgatado da cegueira vir Deus num simples grão de argila errante, terá nascido neste mesmo instante a mineralogia derradeira. Até dar esse grito de ânsia de transcendência total, que eu achei que devia ter sido colocado no túmulo dele, que é aquela quadra. As minhas roupas quero até rompê-las, quero arrancado das prisões carnais, viver na luz dos astros imortais, abraçado com todas as estrelas. Quer dizer, isso é uma coisa de uma ascensão tão fulminante que tinha que ser popular em qualquer país do mundo. Realmente, a popularidade dele é óbvio e vai continuar eternamente. Tudo, enfim, a mesma órbita percorre, e as bocas vão beber o mesmo leite. A lamparina, quando falta o azeite, morre da mesma forma que o homem morre. E Augusto carrega com esse verso de sonoridade insuperável, talvez. Castrovos talvez chegue perto num outro nível, mas mnemonicamente Augusto dos Anjos não tem nada igual. Quer dizer, você lê 3 vezes um soneto dele e você decora. Eu já vi mendigos recitar Augusto dos Anjos. Certa vez, perguntar para o mendigo: você gosta de poesia? Eu falei: gosto muito. Você conhece algum poema? Conheço, sim. Aí recitou o famoso Versos Íntimos: vejo ninguém assistiu ao formidável enterro de Tom de uma Quimera, que é dos mais populares. Esse por um motivo muito claro, que é um soneto com mensagem, e é um soneto sobre a ingratidão, que é uma coisa que o povo adora. O povo é fascinado pela ingratidão. Todas as novelas têm um elemento da ingratidão, e esse soneto tinha que se transformar num dos sonetos mais populares da poesia brasileira. Sol brasileiro, queima-me os destroços. Quero assistir aqui, sem pai que me ame, de pé, à luz da consciência infame, a carbonização dos próprios ossos. Para mim, Augusto dos Anjos é o terceiro grande simbolista nosso, um simbolista expressionista, quer dizer, um homem que sai de um simbolismo claro. Quando você pega os primeiros sonetos dele, a influência de Cruz e Souza é muito grande. Depois, em certo momento, ele recebe uma influência decisiva, a mais importante de todas, de Cesário Verde, que foi o grande fundador da poesia moderna em Portugal, e que, da mesma maneira que Augusto, inseriu o vocabulário comum, os objetos reais, a vida cotidiana, essa coisa toda. E então Augusto sai do simbolismo, que já tinha dado 2 poetas magistrais, Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães, e chega um simbolismo sui generis, altamente original, que o leva até rigorosamente a criação de uma poesia expressionista no Brasil. Toma as espadas rútilas, guerreiro, e a rutilância das espadas toma a daga de aço, o gládio de aço, e toma meu coração, estranho carniceiro. Não podes? Chama então, presto, o primeiro, o mais possante gladiador de Roma, e qual mais pronto, e qual mais presto assoma, nenhum deles pôde domar um prisioneiro. Meu coração triunfava nas arenas, veio depois um tomador de hienas, e outro mais, e por fim veio um atleta. Vieram todos, por fim ao todo 100, e não pôde tomá-lo, enfim, ninguém, que ninguém toma um coração de poeta. Chegou a tua vez, ó natureza. Eu desafio agora essa grandeza, perante a qual meus olhos se extasiam. Eu desafio desta cova escura, no histerismo danado da tortura, todos os monstros que os teus peitos criam. Tu não és minha mãe, velha nefasta. Com teu chicote frio de madrasta, tu me açoitastes 22 vezes. Por tua causa apodreci nas cruzes, em que pregas os filhos que produzes durante os desgraçados 9 meses. Pela correspondência dele, a gente vê que ele foi um ressentido, foi um amargurado, inclusive recusou a Paraíba os seus ossos, né?
quis ser sepultado em Minas Gerais, né? Porque ele saiu da Paraíba com muita amargura, porque não tinha tido apoio lá de que ele necessitava. Levou também uma vida muito trágica, de modo que é o poeta o símbolo da tragédia. Aquele verso dele que o urubu pousou na minha sorte, talvez não esteja longe da verdade. Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. O que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah! Um urubu pousou na minha sorte. Ele expressa aí uma mágoa que toda pessoa tem. Alguém quase todo mundo se sente de uma maneira ou outra injustiçado, gostou de quem não gostou dele, o amigo que traiu, a mulher que foi embora. Quer dizer, então essa coisa, esse pessimismo com relação às relações humanas, ao amor, à amizade, isto é uma coisa que as pessoas, vamos dizer, as pessoas se identificam com esse sentimento. Pois bem, chegou a minha hora de vingança. Tu mataste o meu tempo de criança e de segunda-feira até domingo, amarrado no horror de tua rede, deste-me fogo quando eu tinha sede. Deixa de estar, canalha, que eu me vingo. Sem que te arranquem da garganta queda a interjeição danada dos protestos, hás de engolir, igual a um porco, os restos de uma comida horrivelmente azeda. Barulho de mandíbulas e abdômens, e vem-me com um desprezo por tudo isto, uma vontade absurda de ser Cristo, para sacrificar-me pelos homens. Soberano desejo, soberana missão de construir para o homem uma região onde não cuspa língua alguma o óleo rançoso da saliva humana. Poeta, feto malsão, criado com sucos de um leite mau, carnífero asqueroso, gerado no atavismo monstruoso da alma desordenada dos malucos. Se você for examinar a problemática do eu, você vai descobrir que o nosso Augusto dos Anjos, no início do século, se debruçava exatamente sobre temas que preocupam a modernidade. Quer dizer, na verdade, Augusto dos Anjos estava muito mais próximo da poesia que se fazia na Alemanha naquele momento, como um Gottfried Benn, um Georg Heine, ou com, digamos, os modernistas portugueses, um Fernando Pessoa, um Sacarneiro, um Almada Negreiros, do que com qualquer poesia que se escreveu no Brasil. Daí essa estranheza, nós estávamos vivendo aquilo que o também Capô chamou de a longa noite do parnasianismo. Há uma riqueza metafórica e vocabular da poesia do Augusto dos Anjos que só vai aparecer na poesia moderna a partir de Drummond. Ele antecipa Manuel Bandeira e eu acho que muito à distância ele antecipa também João Cabral de Melo Neto no que diz respeito a essa dureza, a esse corte do verso, que é como você, leitor, vivesse num permanente sobressalto enquanto degusta a poesia de Augusto dos Anjos. Posso dizer que na poesia ele fez algo semelhante ao que Euclides da Cunha fez na prosa. Euclides viu o Brasil, tirou a venda e viu a nossa realidade. Vestido de hidrogênio incandescente, vaguei um século improficuamente pelas monotonias siderais. Subi, talvez,
às máximas alturas. Mas se hoje volto assim, com almas escuras, é necessário que ainda suba mais. A passagem dos séculos me assombra. Aonde irá correndo minha sombra nesse cavalo de eletricidade? Caminho e a mim pergunto na vertigem: quem sou? Para onde vou? Qual a minha origem? E parece-me um sonho a realidade. Em vão, com um grito do meu peito impreco, dos brados meus ouvindo apenas o eco, eu torço os braços numa angústia doida, e muitas vezes à meia-noite rio sinistramente, vendo o verme frio que há de comer a minha carne toda. É a morte, esta carnívora, assanhada, serpente má de língua envenenada, que tudo que acha no caminho come. Faminta e atra mulher, que a 1 de janeiro sai para assassinar o mundo inteiro, mas o mundo inteiro não me mata a fome. Nessa sombria análise das coisas, corro, arranco os cadáveres das lousas e as suas partes podres examino. Mas de repente, ouvindo um grande estrondo, na podridão daquele embrulho hediondo, reconheço, assombrado, o meu destino.